Olá, meu nome é Marina e a minha pesquisa é sobre os efeitos de estímulos contextuais na transferência de função de lembrar entre estímulos de classe de equivalência. Quando a gente fala sobre falsas memórias ou intrusões, a gente está falando da ocorrência de relatos de eventos que nunca aconteceram, assim como também da distorção de eventos que de fato aconteceram. Em 2010, desenvolveram um paradigma drift para investigar o fenômeno das falsas memórias. Esse modelo consistia no treino MTS seguido pela realização de dois testes de memória, o teste de recordação livre e o teste de reconhecimento. O estudo de Ginter e Douglas, em 2014, utilizou o paradigma drift para investigar a influência do controle contextual nas falsas memórias. Eles encontraram como resultado que palavras que compartilhavam o mesmo controle contextual com palavras que foram previamente estudadas são mais propensas a aparecerem como intrusões, ou seja, falsas memórias, em um teste posterior. Um teste de memória posterior, no caso. A minha pesquisa é uma replicação parcial de Ginter e Douglas 2014 com uma amostra brasileira, e por conta de uma menor disponibilidade de participantes, não houve a divisão dos participantes em grupos, como no estudo original. Foi incluído o teste de reconhecimento, qual estava presente no procedimento de Ginter e Douglas 2010, mas não foi utilizado no estudo de Ginter e Douglas 2014. O objetivo da minha pesquisa foi investigar o efeito dos estímulos contextuais na formação de classes de equivalência e na ocorrência de intrusões. Participaram, então, 6 estudantes de graduação, de 8 a 24 anos. A coleta de dados foi de forma presencial e foi utilizado software de contingência programada. A pesquisa ocorreu em sessão única, com duração de cerca de 2 horas. Os estímulos de comparação que eu utilizei foram 4 listas de palavras, T1, T2, T3 e T4, cada uma com 10 palavras. Como estímulo modelo, eu utilizei duas formas geométricas, um quadrado vermelho e um círculo azul. E o controle contextual foi o fundo de tela roxo como contexto X1 e o fundo de tela verde como contexto X2. As palavras da lista T1 eram sempre pareadas com quadrado vermelho no fundo roxo ou verde, e as palavras da lista T4 eram sempre pareadas com o círculo azul no fundo roxo ou verde. Como as palavras da lista T1 foram as utilizadas no teste de memória, era esperado um maior número de intrusões de palavras T3, as quais também foram expostas ao mesmo controle contextual das palavras T1. No caso, foi o quadrado vermelho no fundo roxo. Foi utilizado o delineamento de sujeito único e o estudo foi dividido em 3 fases. Fase 1, treino de discriminações condicionais, com teste de 90% de acerto. Fase 2, teste de recordação livre. Fase 3, teste de reconhecimento. Aqui na fase 1 foram estabelecidas 4 condições. O círculo azul no fundo de tela roxa ou verde e o quadrado vermelho no fundo de tela roxa ou verde. Aqui na fase 2, aconteceu o teste de recordação livre, e no caso foram passadas todas as palavras da lista T1 pelos slides. Então, em seguida, o participante ele lia um texto distrator e era solicitado que ele escrevesse todas as palavras que ele se lembrasse que tivessem sido apresentadas nos slides. Na fase 3, aqui no teste de reconhecimento, eram passadas todas as palavras da lista T1, T2, T3 e T4, e o participante tinha que responder se ele tinha visto ou não essa palavra entre as palavras que tinham sido passadas nos slides, ou seja, se elas faziam parte ou não da lista de palavras T1. Como eu falei, foi estabelecido o critério de 90% de acerto para os participantes no treino, mas nenhum participante conseguiu atingir esse critério até o último lote de tentativas. Mas o participante P3 ele atingiu um valor bem próximo, que foi de 85% de acerto. No teste de memória, o participante P3 ele obteve 4 intrusões T3, já os outros participantes eles apresentaram intrusões aleatórias sem indicar influência no controle contextual. No teste de reconhecimento, o mesmo se repetiu, com dessa vez 5 intrusões de palavras T3 para o participante 3, apesar de ele também ter obtido 2 intrusões T4, mas mesmo assim o número de intrusões T3 ainda foi mais significativo. Bom, P3 ele apresentou resultados semelhantes no teste de memória aos participantes que atingiram o critério de acerto no estudo de Ginter e Douglas 2014 e também no estudo de Ginter e Douglas 2010 e Ruiz e Santos 2019, que foram estudos que utilizaram o teste de reconhecimento. E assim como em Ginter e Douglas 2014, os participantes que não atingiram o critério de acerto no treino também não tiveram intrusões que demonstrassem influência do controle contextual. E vale salientar que também houve diferenças entre a minha pesquisa e o estudo original. No treino do estudo original, os participantes eles repetiam uma tentativa até que eles acertassem ela por 2 vezes consecutivas. Bom, é necessário, então, a revisão do procedimento utilizado nesse estudo, e possíveis mudanças são um critério de acerto pré-estabelecido, assim como a modificação da estrutura do treino. Estudos adicionais são necessários também para identificar possíveis variáveis que, associadas ao controle contextual, podem influenciar o fenômeno das falsas memórias. É isso, muito obrigada.